E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da alimentação, tanto da parte da gestação, como alimentação para a vida de vocês, porque isso eu falo que não tem data sempre para acabar. Eu falo para todo mundo que vem para o acompanhamento, é o momento que você decidiu a mudança e a data de início, data de término não existe. É para a sua vida inteira, tanto os aprendizados que a gente faz durante a gestação, como em qualquer fase da nossa vida. O que eu quero trazer a respeito da alimentação? Se a gente sabe que uma fase mais importante, mais assim, desafiadora que nós vamos ter, pensar que nós estamos formando um serzinho ali no nosso corpo é ver como o nosso templo tem que ser muito bem cuidado nesse momento. A Amanda já falou para vocês a respeito dos 1000 dias do bebê, 1100 dias, né, na atualização ali também. E o que eu quero trazer com esses 1000 dias? Muitas vezes, assim como a Rita falou, no momento da gestação eu não vou fazer nada, eu me cuido depois. Não existe isso. Se nós formos parar para pensar, a importância do que vocês estão fazendo pelo bebê de vocês começa desde o primeiro dia, né, do início da gestação até pós 2 anos, quando é toda a fase do início da introdução alimentar, o bebê já está começando a entender o que são os alimentos, desenvolver paladar. Então é uma fase que demanda cuidados não só pensando em calorias, mas principalmente focando nos nutrientes. Esse período é o que nós chamamos ele de intervalo de ouro. Porque realmente a fase de formação repercute na vida adulta, repercute nos hábitos, né, na vida futura também, predisposição a patologias. Então, não pensem que a nutrição ela vem nessa fase da gestação ou num pós só para o controle de peso da mãe. Não é só para você não ganhar peso e não ter estrias na gestação, é para garantir uma formação, mas também a saúde do seu bebê na vida adulta, predisposição a doenças que você começa a desenvolver tudo desde aqui. É o período que ele pode mudar o destino da sua criança, não só na parte do crescimento e do desenvolvimento, mas que envolve todo o âmbito social e intelectual. Quando a Tânia falou a respeito das suplementações, lá na EPA, DH, que ela estava falando do ômega, vocês viram que até mesmo uma suplementação do ômega 3 interfere na parte intelectual da criança, na parte de formação. Imaginem carência de nutrientes nessa fase. O quanto isso pode ser prejudicial. É claro que existem várias estratégias da gente conciliar a qualidade da dieta, mas nessa fase da gestação em especial é necessária a suplementação. Quando nós estamos em fases de enjoo, normalmente a seletividade alimentar ela é muito grande. O que cai bem numa fase de enjoos? Carboidrato. Por que isso acontece? Pela fácil digestibilidade e é uma energia para o corpo, porque muitas vezes a mãe solta, né, tudo que ela comeu, o corpo fica com baixa energização, então ela busca energia rápida novamente. Nesse caso, quando a mãe tem a seletividade por causa do mal-estar associado à gestação, o que é a orientação? Busque carboidratos de boa qualidade. Então, aumente o consumo de frutas. Vai comer uma opção de pão, um cereal, busque versões integrais. Por que normalmente não cai tão bem o uso de proteína nessa fase? Porque a proteína é o nosso nutriente de mais difícil metabolização e digestão. E como o corpo não está 100%, ele quer poupar energias, ele não quer ficar demandando para a fase digestiva. E é isso que faz com que a aceitação seja menor. Qual que é o problema disso? O bebê precisa da proteína para a fase de formação e para o desenvolvimento também. Então, nesses casos de enjoo, a recomendação que sempre é sugerida, priorizar carboidratos de boa qualidade, comer em pequenas quantidades e favorecer o fracionamento para que não tenha volumes grandes e favoreça, né, o retorno desse alimento. E nessa fase de enjoos excessivos, uso de suplemento proteico. O que eu falo para todo mundo, não só na gestação, mas para quem quer controle de peso e saúde como um todo. Água e fibra são os nossos componentes que trazem saciedade, não agregam caloria, beneficiam o intestino, ajudam na melhoria da imunidade e absorção de nutrientes e está liberado em qualquer horário. Quando eu falo da fibra, por que eu gosto muito de enfatizar que a fibra não engorda? Por isso que a gente sempre opta por alimentos integrais, coisas que sejam pouco refinadas. A fibra ela é um componente que entra no grupo do carboidrato como uma caracterização da composição, só que nós seres humanos não a digerimos, nós não absorvemos a fibra. Ela tem um papel importante no estômago de inflar e dar aquela sensação de peso estomacal, que isso traz efeito de saciedade. Ela lentifica a saída do alimento do estômago para o intestino,
controlando os picos de insulina no momento de pós-refeição, pós-prandial. Isso é fundamental para um equilíbrio, para evitar um diabetes gestacional, para controlar um ganho de peso. E quando ela está no nosso intestino, ela vai nutrir as bactérias intestinais e automaticamente vai deixar a flora mais saudável e ela vai ser importante para formar bolo fecal. Bolo fecal foi eliminado, não absorveu, não tem caloria. Então, nesse caso do aumento de fome, a estratégia da hidratação e da fibra é fundamental e como já foi muito difundido e as mamães sabem disso, o intestino na gestação, pela redução do peristaltismo, tende a ficar mais ressecado. Nada melhor do que a gente fazer esse complemento. Aumento da hidratação, hidratação da pele, como a Rita pontuou, aumento da fibra com a água, benefício para o intestino. Juntou esse combo da saciedade, ou seja, por que eu não vou fazer isso se é bom para qualquer fase da minha vida? Em relação ao aumento de calorias por demanda energética na alimentação, o primeiro trimestre a gente coloca que é 0. Realmente o corpo está gastando muito pouco a mais. É uma média de 100 e pouquinhas calorias a mais. Eu brinco que uma fruta e meia, 2 que você comeu a mais já passou o que você precisava. Só que a fome é de leão. Então, nesse caso, eu colocaria que esse primeiro trimestre a necessidade não é aumentada, só que a vontade, a percepção da fome ela é maior. Aí vem as estratégias da nutrição de potencializadores de saciedade e alimentos com baixa densidade energética. O que é isso? Alimentos que são volumosos e que não agregam tanta caloria. Vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem. Pão com pasta de amendoim. Ele não dá volume. Só que por ter o acréscimo de uma gordura ali, ele é extremamente energético. A caloria dele fica alta, mas não enche barriga. Come esse mesmo pão, mas coloca com ovos ao invés de colocar a pasta de amendoim. Você colocou uma proteína que também vai ter gordura, só que por ter a proteína, ela dá um volume muito maior no quanto você enche o teu estômago com esse alimento. E a percepção de saciedade é muito maior. Faz um ovinho cozido puro. E faz um omelete, coloca um tomate, meia cebola e 3 arvorezinhas de brócolis para fazer um omelete com a mesma quantidade de ovos. Só de você aumentar a fibra, ele dá um volume gigantesco naqueles mesmos ovos. Ou seja, a proporção calórica aumentou quase nada, mas a densidade, o volume ali com que você vai ter no teu estômago é muito maior. Então, existem estratégias que a gente pode associar, não aumentando caloria, mas beneficiando a saciedade. Eu gosto muito de recomendar, no caso das gestantes também, o psyllium. Psyllium, vocês já devem ter ouvido falar, ele é uma fibra. Como eu falei, a fibra não é absorvida, ela tem efeitos de saciedade, de benefícios para o intestino. Ela pode ser muito utilizado tanto junto à hidratação, associado à fruta, associado a um ovinho mexido, para colocar em cima da comida. Essa opção do Psyllium dá muita saciedade. Qual que é o cuidado? Qualquer fibra só vai ser benéfica para o intestino se estiver associada à hidratação. Se vocês começarem a entupir a comida de fibra e não beberem mais água, o ressecamento intestinal ele vai acontecer e já é uma queixa comum. Então, vale a pena o cuidado. Eu gosto muito de recomendar nesse primeiro trimestre o incremento de vegetais, porque eles dão bastante percepção de saciedade com pouca caloria, e essa opção do Psyllium também acho uma ferramenta muito interessante, tá? Aquela história do comer por 2, gente, pelo amor de Deus, né? Isso aí já caiu por terra faz muito tempo. Normalmente as vozinhas que falavam, tem que comer por 2, tem que comer por 2. Não, não tem que comer por 2, teu bebê é muito pequeno para precisar de tanta energização. E eu falo sempre que é para a gente escolher nutrientes, ao invés de escolher calorias. Às vezes as pessoas pensam, eu tô gestante, eu posso comer. Eu falo, justamente, você pode comer bem e não comer calorias desnecessárias. É muito importante colocar que eu não restringo nenhum tipo de alimento e nem nutrientes na gestação. Não é recomendado fazer cetogênica, não é recomendado fazer jejum intermitente, não é recomendado fazer low carb com restrição significativa de carboidrato, não é recomendado fazer nada que corte nutrientes e alimentos. Não deve se retirar glúten e lactose de uma gestante se ela não tem a restrição por alergia ou intolerância prévia, porque o bebê tem que ter contato com todos os nutrientes para que ele possa ter a formação, produção de enzimas digestivas e não apresentar restrições nesse processo. O que eu gosto de fechar, sempre que eu falo da alimentação, é que se nós pudermos dar a cada indivíduo a quantidade exata de nutrientes e de exercício, que ela não seja insuficiente e nem excessiva, nós teremos encontrado o caminho mais seguro para a saúde. Esse que realmente é o nosso desafio enquanto profissionais da área da saúde. É saber o quanto prescrever a vocês, suprir a demanda do corpo, mas não ter nem excessos e nem carências
para a demanda de cada um. Então, esse é o nosso ponto principal e na gestação nem se fala, tá?